Os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus por mais esta tarde e por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de poder estar na presença do Senhor. Você está feliz por estar na casa do Senhor? Amém? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 1. Glórias a Deus. Lucas, capítulo de número 1, o versículo de número 5 em diante. Nós iremos ler duas passagens dentro de um mesmo contexto. Lucas capítulo 1 e depois Lucas capítulo 3. Se você não percebeu ainda, mas o Senhor já começou a falar conosco nesta tarde. Ele já falou através das irmãs que Jesus tem o mundo inteiro para cuidar. Só que os olhares deles estão sobre nós. Já ouviu falar a palavra da irmã que falou assim, que não adianta nada a gente ouvir se a gente não praticar. E falou também que eu sou teu e tu és meu. E agora no final as irmãs falou que santo, santo, santo é o nome do Senhor para todo sempre. Deus já está falando conosco nesta tarde, meus irmãos. Você crê assim? Glórias a Deus. Lucas capítulo de número 1, versículo 5 diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Amém. Lucas capítulo de número 3, versículo de número 1 e número 2. Diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Amém. Você pode fechar a sua Bíblia ou permanecer com ela aberta e tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Sou grato a Deus, primeiramente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por esta rica oportunidade. Ser grato também ao nosso pastor Edevaldo, que nos concedeu essa oportunidade de podermos estar mais uma vez aqui, falando do amor de Jesus. Irmãos, confesso aos irmãos que eu estou trêmulo mais uma vez, né? Todas as vezes que o pastor nos convida para pregar a palavra, o irmão Wesley dá risada, né? Você está dando risada de mim, é porque não é você que está aqui em cima. Perdão, irmãos. Mas a gente sente um temor do Senhor. A filosofia diz que o princípio da sabedoria é a dúvida. A psicologia diz que o princípio da sabedoria é a crítica. Mas a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então aquele que teme ao Senhor, que busca ao Senhor, ainda que ele passe por provas, ainda que ele esteja trêmulo, mas ele tem certeza que o agir e o operar de Deus ele é real. E eu creio que nessa noite o Senhor irá falar com você. Amém? No texto, irmãos, em que nós acabamos de ler, em Lucas, capítulo de número 1, nós vemos aqui a história e a passagem de um casal
de um homem por nome Zacarias e a sua esposa Isabel. Mais uma vez, mais um casal que havia uma impossibilidade dentro da sua vida, dentro do seu casamento. Isabel, porém, era estéril, não podia gerar filhos. Nós vemos, pelo contexto do Antigo Testamento, que várias pessoas, várias mulheres e homens da palavra do Senhor tinham esse problema de esterilidade. E aqui, já no Novo Testamento, Isabel também era uma delas, né? Não havia vida dentro do seu ventre. Ela não era impossível de gerar filhos. E a Bíblia vai nos dizer que ela já era avançada em idade. Ela e Zacarias já eram avançados em idade, mas porém, ainda permaneciam fiéis na presença do Senhor. Ainda permaneciam constantes buscando a presença do Senhor. Isso tanto é verdade que Zacarias exercia um ministério de sacerdote na casa do Senhor. E quando nós falamos de sacerdócio, nós vemos que no templo existia, e naquele todo o país de Israel existiam mais de 23 mil sacerdotes. Isso, o contexto e a concordância bíblica vai nos dizer. Mais de 23 mil sacerdotes em toda a nação, em todo o país de Israel. Mas só havia possibilidade de um entrar dentro do templo, dentro do lugar santo, para oferecer o incenso ao Senhor. E nós vemos então que neste momento, nesta passagem, entre 23 mil sacerdotes que existiam naquela terra, foi separado o grupo que Zacarias estava no meio deles. Ou seja, Davi na antiguidade, ele vendo que existiam muitos sacerdotes, em 1 Crônicas, capítulo 24, do versículo 3 em diante, nós vamos ver que Davi, ele separa 24 grupos de sacerdotes. Ele separa 24 grupos e dentro desse grupo, uma quantidade dentro deles. E isso também era nos tempos, na era neotestamentária. Haviam grupos separados para que eles pudessem exercer a função sacerdotal, que eles pudessem entrar dentro do templo e cumprir com as suas obrigações. E entre 23 mil sacerdotes, entre 24 grupos de sacerdotes, neste dia, foi caído a sorte, eu não digo sorte, eu disse que foi Deus que queria falar com Zacarias, para que o grupo de Zacarias viesse a trabalhar no templo do Senhor. Mas dentro desse grupo existiam muitas pessoas, existiam muitos sacerdotes, quase 1000 sacerdotes em cada grupo. E então lançavam-se sorte entre todos eles, para saber quem é que ia entrar dentro do lugar santo, para oferecer um incenso ao Senhor. Nós sabemos que o templo era dividido em 3 partes: o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. No lugar santo era onde queimava-se o incenso, e o incenso, a fumaça que subia, simbolizava as orações do povo. Deus recebia com cheiro suave, com especiarias, e a brasa queimava dentro do incenso, porque a brasa do Senhor diz que é a presença dele no meio do seu povo. É por isso que em Levítico vai dizer que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Porque uma vez que o fogo estivesse apagado, a presença de Deus já não era mais manifesta no meio do povo. Então o fogo, ele não podia se apagar. E no lugar santo era oferecido incenso ao Senhor. E foram se lançados sortes em todos aqueles sacerdotes. Eu não sei se eles tiraram para o ímpar, eu não sei qual foi o estímulo ou o jeito que eles tiraram sorte para que um, entre todos os outros, pudesse entrar naquele lugar e oferecer o sacrifício ao Senhor. Mas eu vejo que eles estão lançando sorte entre eles. Vai saindo até restar um. E este único que resta era Zacarias. E Zacarias agora estava pronto para entrar dentro do santo do Senhor e oferecer o sacrifício a Deus. Quando Zacarias entra dentro do santo dos santos, dentro do lugar santíssimo, e vai oferecer o sacrifício ao Senhor, quando ele pega um incenso, coloca no seu pescoço aquele cordão e coloca a brasa, e ele coloca as especiarias, que eram os perfumes que subiam em forma de fumaça a Deus. Quando ele olha para a direita da mesa onde estava o incenso, ali havia um anjo do Senhor de pé olhando para ele. E como o princípio de todo cristão é o temor a Deus, da sabedoria,
No momento em que Zacarias olha para aquele anjo, ele sente um temor, ele teme, e ele cai de joelhos. E a palavra do anjo a Zacarias foi: Zacarias, não temas, porque o Senhor ouviu a sua oração. Mas a Bíblia não vai nos dizer qual era a oração que Zacarias estava fazendo, porque Zacarias pega um incenso e começa a ofertar a Deus. A Bíblia não vai nos dizer que Isabel orava pedindo filho, vai falar que ela era estéril e não podia ter filhos. Mas aqui eu imagino e eu creio comigo, que no momento em que Zacarias estava oferecendo incenso ao Senhor, ele lembrou-se da sua esposa, que o desejo do seu coração e do coração da sua esposa era dar à luz a um filho. E eu creio que naquele momento ele clamou o nome do Senhor, oferecendo o sacrifício, oferecendo o incenso ao Senhor. Quando a fumaça estava subindo, todos os sacerdotes que estavam do lado de fora estavam ajoelhados e orando, porque quando um sacerdote entrava lá dentro e não estivesse em comunhão com Deus, ele era fulminado. Então Zacarias entra cheio de Deus naquele lugar e oferece o incenso, e o povo que estava do lado de fora estavam todos ajoelhados e orando a Deus. E eu imagino e creio que Zacarias falou: Senhor, se possível, visita o ventre da minha esposa. Senhor, se possível, cura minha esposa, nos dá um filho, já somos avançados em idade. E a palavra vai nos dizer que quando ele está oferecendo o incenso ao Senhor seu Deus, o anjo do Senhor aparece a ele dentro do lugar santo do templo do Senhor. Zacarias, não temas, não temas, porque Isabel sua esposa gerará um filho, e colocarás o nome de João. Mas não parou por aí, continuou dizendo: e ele será cheio, e as pessoas que olharem para ele vão sentir alegria, porque ele será separado. E não somente isso, ele será cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não sei de que forma você entrou aqui, às vezes pedindo, às vezes orando, às vezes há tempo já, às vezes esquecido, achando que não ia chegar uma oportunidade de você estar na presença do Senhor nesta tarde, no início de noite. Mas se Deus permitiu que você estivesse aqui, foi a mesma permissão que Deus fez com Zacarias, que Zacarias entrasse dentro do templo e oferecesse um incenso ao Senhor. E se você está aqui nesta tarde, nesta noite, é porque o Senhor te trouxe até aqui, porque o Senhor queria ter uma palavra com você. Ainda que você não esteja vendo o anjo, ainda que o anjo não esteja de pé do seu lado, mas eu creio que este é um lugar em que a presença de Deus ela é real, e que se Deus não mandar o anjo aqui nesta noite, o Senhor virá pessoalmente, mas que Ele vai entregar o desejo do seu coração, Ele vai responder aquilo que você precisa, porque eu creio nesta palavra no nome de Jesus. Você não chegou aqui de qualquer maneira, você chegou aqui para oferecer o seu sacrifício ao Senhor. Você chegou aqui para queimar incenso nesta tarde, e você está orando, está falando: Deus, fala comigo. As irmãs já disseram que o Senhor é santo, santo. Você está louvando e falando: hoje eu não saio daqui se Deus não falar comigo. Isso é o que aconteceu comigo ontem. Falei: Senhor, eu não quero ir embora sem ouvir a tua voz. E no momento que o presbítero Elmer foi dar a palavra inicial, ele falou sobre crise, e era justamente o tema que eu ia pregar hoje. Não deixe de ser uma voz. Este é o tema da mensagem. Não deixe de ser uma voz. Abrindo um leque, esquecendo agora Zacarias, nós vemos que João, ele cresce em sabedoria, robustez, e vai para o deserto. Deserto afastado de Israel, porque havia uma grande crise dentro de Israel. E eu vou entrar dentro de Israel agora. Nos dias atuais e nos dias antigos, em que Roma liderava, em que Roma governava Israel, as pessoas buscavam uma maneira para resolver os seus problemas. Elas ficavam desesperadas porque elas queriam resolver os seus problemas, tanto pessoais, espirituais, no trabalho, em casa, na rua, e elas não conseguiam resolver os seus problemas. Não adiantava, procurava de um canto, procurava de outro, e não havia voz que respondesse os seus problemas.
E então entrava um mal naquele tempo, que é a ansiedade até nos dias de hoje. As pessoas ficavam ansiosas para que a solução daquele problema viesse. E elas buscavam em todos os cantos e não conseguiam resolver os seus problemas. Nos dias de hoje não é diferente. Pessoas buscam a solução, não encontrando, se jogam dos prédios, tiram a própria vida. E os homens em Israel procuravam a solução para os seus problemas e não conseguiam encontrar. E quando a perspectiva avante era negativa, quando as pessoas que eles achavam que iam ajudar eles não ajudavam, isso trazia uma crise. Isso trazia um sentimento frustrador para aquela nação. Eles não acreditavam em mais nada. Eles não viam mais perspectiva de vida. Eles não acreditavam mais que Deus podia entrar dentro do templo e falar com o povo, porque a crise era muito grande. E quando a perspectiva, ouça, eu vou confiar em você, e aquela pessoa me decepciona, elas ficavam amarguradas, ficavam de cara fechada, ficavam entristecidas. E era esse o estágio que Israel estava vivendo em Lucas 3. Porque eles olhavam para os seus tetrarcas, viam que eles tinham casa boa, viam que eles tinham vida boa, viam que a alimentação deles eram boas, mas eles mesmos não tinham. Eles não tinham casa boa, eles não tinham uma alimentação boa. E eles olhavam para os seus tetrarcas, para os reis e governantes, todos eram bem-aventurados, mas o povo mesmo não era. E eles olhavam para aquelas pessoas e diziam: e agora? Quem irá falar conosco? Mas o povo estava tão cativo dentro de si, dentro da sua psique, que aquele sentimento impedia que o novo de Deus chegasse. Eles estavam tão cativos nessa aflição, nessa dificuldade, que isso, o psicológico deles não conseguiam mais pensar numa solução em buscar a Deus. Isso fez como uma barreira, como um muro dentro de si, impedindo que a presença de Deus, que o novo de Deus chegasse na vida deles. E eles olhavam para os seus tetrarcas e não viam mais percepção de vida, não havia mais esperança em Israel, não havia mais soluções para eles. E Deus queria ser a solução do povo, Deus queria ser a voz do povo. E Deus descendo dentro do templo, quer uma prova disso? Israel não estava somente sujeito ao poder bélico de Roma, mas estava sujeito moralmente a Roma. Não somente bélico, não somente moralmente, mas também estava sujeito espiritualmente ao Roma. E a maior prova disso é o comércio já tinha entrado dentro do templo. Os sacerdotes se corrompem e permitem que os cobradores de impostos e que os comerciantes entravam dentro do templo para atingir aquela ação dentro do templo do Senhor. Uma crise, pessoas se rebelando os seus princípios, e não sabia o que era ouvir uma voz profética no meio do povo, porque Roma estava dando com muitas insurgências. Então no ano 15º de Tibério César, Tibério dá uma ordem: tire Herodes o grande do poder, coloque Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos começa a governar a terra, divide o reino em 4, por isso tetrarca. O que é tetrarca? É aquele que reina em 1/4. O reino foi dividido em 4 partes. Pilatos governava Judeia, Herodes, filho de Herodes o Grande, liderava a Galileia, Filipe, seu irmão, herdara a Itureia. Cada um governava do seu lado, e eles não sabiam mais onde buscar a solução para os seus problemas, não sabiam mais o que era ouvir uma voz profética no meio daquele povo. E Deus queria ser a resposta do povo, Deus queria ser a solução do povo. E quando Deus olhava para o governo, não via ninguém. Quando Deus olhava para os governantes abaixo do governo principal, não tinha ninguém. Quando Deus entrava dentro do templo para falar com o povo, não via ninguém porque estava corrompido. Quando Deus entrava dentro do átrio para falar com o povo, não tinha ninguém, não tinha corrompido. Deus foi no deserto. Aleluia! Aleluia! E lá no deserto havia um homem, filho de uma mulher chamada Isabel, João o Batista.
Ele estava no deserto. E deserto fala do quê? Deserto fala de aflições. Deserto fala de dificuldade. Isso tanto é verdade porque ele era separado para o Senhor, mas não comia das iguarias que Roma oferecia para Israel, mas comia gafanhoto e mel silvestre no deserto. Ele não vestia as vestes sacerdotais, não vestia roupa como nós vestimos, mas ele se vestia de linho, feito de carneiro. Ele não tinha um sapato nos seus pés, ele tinha sandálias nos seus pés, mas ele tinha uma coisa que todos os povos que estavam em Israel não tinham: ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Quando Deus procurou o templo, não achou. Quando Deus procurou o sacerdote e não achou. Quando Deus procurou o governo e não achou, Deus foi no deserto. E lá no deserto ele encontrou João Batista. E ele liberou uma palavra profética para João Batista. E daquele dia em diante, a vida daqueles povos, daquela nação e da nação que está aqui presente, nunca mais foi a mesma. Eu venho dizer para você, irmão, não importa a situação que você está, não importa o lugar que você está, Deus não quer saber o seu endereço, Deus não quer saber onde você mora, ainda que você esteja vivendo num deserto de soluções negativas, de princípios mundanos, de coisas erradas, mas Deus é capaz de ir no deserto falar com você. Deus é capaz de descer no deserto e te liberar uma palavra profética. O que fez com que João Batista teve um jeito tão grande, uma solução tão grande de atrair os povos que estavam em Israel para o deserto? Porque os povos agora não entravam mais dentro do templo. Eles deixavam de entrar dentro do templo e iam para o deserto. E Lucas capítulo 1, versículo 15, vai dizer o porquê o povo saía de Israel e ia até o deserto. Diz assim: porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Irmão, escuta um negócio aqui. Quando Isabel ficou grávida, ela estava em sua casa, 6 meses de gestação. João estava lá no ventre dela. Então o anjo vai e fala com Maria: Maria, bendita sejas tu entre as mulheres, bendito seja o fruto que está dentro do seu ventre. Eis que Isabel também será mãe, ela vai ser mãe de um menino. Maria, quando ouve essa, salta de alegria e corre até a casa de Isabel. Quando ela chega na casa de Isabel, quando Jesus, que estava no ventre de Maria, e João Batista no ventre de Isabel, a Bíblia vai nos dizer que quando Maria chega e Maria sauda Isabel, o menino que estava no ventre de Isabel se foi transformado, ele saltou de alegria ali mesmo, ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus não tinha nem nascido ainda, Jesus estava no ventre de Maria. Quando Maria chega, por Jesus estar ali, ainda que não pessoalmente, mas no ventre, ali o Espírito Santo já tinha tomado a vida de João Batista. É por isso que o versículo vai nos dizer que ele foi cheio desde o ventre da sua mãe. 29 anos depois, o Senhor desce no templo, não encontra. O Senhor desce no governo, não encontra. O Senhor desce nos governantes abaixo do governo, não encontra. Desce no sacerdote, não encontra. Aí ele vai no deserto. Mas por que João Batista já não era cheio, irmão? Ele já não era cheio, João Batista? Uma coisa é ser cheio, outra coisa é permanecer cheio do Espírito Santo de Deus. João Batista, quando nasceu, era cheio, mas 29 anos depois, ele estava no deserto ainda cheio do Espírito Santo. Aleluia! Existem pessoas que começou cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, com vontade de adorar, vontade de buscar, vontade de chorar, vontade de se alegrar, de correr na presença de Deus. Estava cheio, estava alegre, estava feliz, mas por alguma circunstância da vida fez como narco Roma, foi se alinhar com os princípios mundanos e não sente mais essa alegria. Mas o Deus que está aqui nesta noite, o Deus que eu estou pregando, Ele é capaz de te encher novamente. Ele é capaz de quebrar o vaso quebrado e derramar vaso novo em odre novo. Ele é capaz de fazer você voltar ao primeiro amor. O que fez com que a multidão saísse de Jerusalém e ia no deserto
Não era simplesmente um homem que estava pregando a palavra de Deus. Era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Deus estava usando a vida de João Batista para preparar o caminho para o Salvador. E como Roma estava totalmente agora sofrendo as suas indigências, e o templo estava totalmente corrompido, toda voz que se levantava dentro de Israel, eles eram perseguidos. Toda voz que se levantava dentro de Israel, eles iam lá e matavam. E o que me chama a atenção, irmão, Lucas 3. O que me chama a atenção nesse versículo de Lucas 3, versículo 2, está dizendo assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Eu fiquei um pouco meio sem entender isso aqui, porque se nós formos analisar o clero religioso, o clero da Igreja Apostólica Romana era esse: padre, bispo, arcebispo, cardeal e papa. Não é assim? E o clero da Igreja Religiosa Judaica era o quê? 70 profetas, sacerdotes e um sumo. O que está fazendo 2 sumos sacerdotes aqui? Por que Anás e Caifás está liderando, está presidindo o mesmo governo? Se era um só que podia. E quando nós formos avançar na palavra de Deus, nós vamos perceber que quando no ano 15 de Tibério, ele dá um edito: sai todo mundo que estiver aqui, tira Herodes do poder, tira todo mundo de vir no reino em 4. Agora Anás, que era o líder, que era o sacerdote do Senhor, ele ia perder a sua presidência do Sinédrio, ele ia sair fora. Mas para que ele não perdesse esse poder, ele corrompe todas as estruturas e as ordens da lei. O que ele faz? Ele arruma porque ele não podia colocar nenhum dos seus 5 filhos no lugar. Ele arruma um homem para casar com a sua filha e corrompe a própria casa. Perde a moral com a filha. Ele casa a filha para poder se permanecer no poder. A crise vem para quem está no poder e quer se perpetuar no poder. Uma crise totalmente corrompida. Se você for ver, quem foi que comprou Judas? Quem foi que comprou Jesus para Judas? Caifás era o sumo sacerdote. Mas quem foi que pagou 30 moedas de prata para Judas? Caifás. Quem foi que Jesus foi levado lá para separação? Ou Jesus ou Barrabás? Vocês escolhem. Para quem que ele foi levado? Para Anás. Caifás, ele era o sumo sacerdote, não é porque tinha unção não, é porque tinha isso aqui, ó, e porque falava a língua. Ele estava lá, não é porque Deus tinha colocado, é porque ele tinha dinheiro e fez aliança com a Roma, com os romanos, destruturou a própria estrutura, destruturou a própria lei e o próprio sinédrio. Estava distante agora do clero religioso, 2 presidindo, uma coisa que não podia, e Deus queria falar com o povo, Deus queria falar com a nação, e não tinha ninguém para Deus falar, porque quando se levantava eles fizeram aliança com Roma, o sacerdote fez aliança com Roma, e toda voz que se levantava dentro de Israel, eles perseguiam e matavam. Eles não permitiam que toda voz se levantasse e falava contra eles. Eles não permitiam que toda voz se levantava e pregava Jesus entre eles, que o Messias iria vir. Eles estavam esperando o Messias, mas para resolver toda essa situação que estava acontecendo em Israel, porque Roma levou cativos os israelitas. Então os judeus acreditavam que o Messias viria para suprir as necessidades econômicas, políticas e espiritual. Mas eles não esperavam que Jesus iria vir para dar a sua vida aos pobres. Eles não esperavam que Jesus iria vir para curar os doentes. Eles esperavam Jesus vir e nascer dentro de um castelo, vestir uma coroa sobre a sua cabeça, porque a Bíblia diz que ele era rei dos reis, senhor dos senhores. Ele iria vir para reinar. O pessoal olhava para ele e dizia assim: ele vai vir para nos ajudar, para fazer Israel se levantar totalmente economicamente, financeiramente. Mas não entendiam que Jesus, o princípio da vinda de Jesus não era para isso.
Jesus veio para dar vida àquele que precisava de vida. E para que Jesus viesse, Deus desceu no deserto para falar com João Batista: prepara o caminho do Salvador. E João Batista está pregando a palavra de Deus. Assim como o presbítero Miguel falou, a igreja de João Batista não tinha ar-condicionado, a igreja de João Batista não tinha banco, não tinha cadeira como essa, a igreja de João Batista não tinha teclado, não tinha músico, a igreja de João Batista não tinha um jogo de luz como essa, a igreja de João Batista não tinha nem obreiro, não tinha diácono, não tinha profeta, não tinha nada. Mas no deserto ele era cheio, ele atraía as pessoas para si, por causa da presença de Deus sobre a vida dele. Hoje nós temos tudo isso, ar-condicionado, beleza, chega aqui suado, olha, daqui a pouquinho o ar está gelado, ó, já era, acabou. Temos uma cadeira confortável, senta, tem uns que até dormem no culto. E aqui o Senhor fala conosco. Aleluia. E lá no templo, onde havia ouro, prata, onde havia véu das melhores tecidos de Israel, onde havia os pães que simbolizavam as 12 tribos de Israel, e o cordeiro que seria o pão vivo que desceria do céu, onde havia luz, onde havia as coisas mais maravilhosas, Deus não habitava mais. Mas Deus foi no deserto falar com João Batista. Às vezes você não deve estar entendendo, mas às vezes a situação que você está vivendo, você não pode estar vivendo uma situação tão bela como você queria. Às vezes você está passando por um deserto, mas você tem que entender que o mesmo Deus que fala quando você está na bênção, é o mesmo Deus que fala com você quando você estiver lá no deserto, quando você estiver na dificuldade, quando você estiver num momento de crise, tanto econômica, tanto financeira como espiritual. Você tem que entender que o mesmo Deus que falou antigamente, Ele fala hoje. E João Batista está pregando a palavra de Deus no deserto, e ele começa a converter o coração dos homens ao arrependimento, preparando o caminho para o Salvador. Quando de repente a multidão começa a abrir espaço, todos reunidos, e João batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as pessoas olhando para ele dizendo: João, você é o Messias? E ele disse: não, eis que ele virá, ele já era antes de mim e virá após mim, e eu não sou digno de desatar as suas sandálias, mas um dia ele virá. E de repente a multidão começa a abrir espaço, e vem andando alguém no meio da multidão, e quando chega na frente do Rio Jordão, lá estava João batizando. E quando Jesus chega diante de João, João vai lá e batiza Jesus. Então o silêncio de Deus que havia no templo, ele volta para Israel. 400 anos de silêncio de Deus, entre o último livro do Antigo Testamento até o primeiro do Novo. 400 anos se passaram sem saber o que era ouvir uma voz profética, sem saber o que era ouvir uma palavra revelada. Sabe o que é você passar um mês sem ouvir Deus falar com você? Aqueles homens viveram 400 anos sem ouvir a palavra de Deus, sem ver que Deus descia para falar com eles. E quando Jesus chega no Jordão, João batiza Jordão. Antes de Jesus chegar, ele fala assim: aí está vindo o cordeiro que tirará o pecado de toda a nação. Jesus entra dentro das águas, João batiza Jesus, e quando Jesus levanta, a voz do Senhor soou do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A voz que havia sumido, que não descia mais no templo, que não descia mais na nação, após Jesus subir das águas, ela soou no meio daquela multidão dizendo: aqui está a salvação de Israel. E eu faço uma pergunta para você: João Batista tinha sua voz para preparar o caminho do Salvador antigamente. Você tem a sua voz para quê hoje? Deus, aleluia. João, o discípulo do Senhor Jesus, está na ilha de Patmos tendo uma visão do céu, transpassado pelo seu corpo. Não sabia em que esfera ele estava.
Mas ele teve visões e o Senhor começou a falar para ele escrever acerca das cartas para a Ásia, 7 igrejas da Ásia. E no final João vai dizer que Jesus olhou para ele e disse: eis que cedo venho. E João, que acreditava naquela profecia de Jesus, disse: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Para que você está usando a sua voz? João Batista usava a sua voz para anunciar a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. Jesus veio, viveu, cresceu, sofreu, morreu por nós, deu a vida a nós e subiu aos céus. Mas ele fez uma promessa em que essa palavra está encaixado o tema. O tema dessa mensagem se encaixa na segunda profecia de Jesus. Na primeira profecia de Jesus, quando ele estava subindo aos céus. Quando Jesus sobe, antes ele disse: eu estou indo para um lugar, mas eu quero que vocês estejam lá comigo. Eu vou preparar esse lugar. E vocês continuam aqui, o Consolador vão ficar com vocês, o Espírito Santo. Mas uma segunda vez eu voltarei, aleluia, e levarei vocês para morar comigo. Aleluia. O pensamento, a boca, as palavras de João Batista era para anunciar e preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. Hoje, sabe qual é a função da igreja? Sabe por que você está aqui nesta noite? Sabe por que você saiu da sua casa para estar aqui nesta noite? Porque você tem uma língua para falar que Jesus vai voltar uma segunda vez para buscar a sua igreja. Glória a Deus. As pessoas que se levantavam eram perseguidas, mortas. Hoje nós vivemos em um país que se encaixa dentro da janela 1040, um país de perseguição. Se formos entrar lá no site Portal Portas Abertas, o site de missões que nós analisamos para trazer as informações para os irmãos, você só vai ver desgraça, só vai ver coisas ruins, não vê uma coisa boa. É tantas pessoas que foram mortas aqui, é tantas pessoas que estão cativas aqui, é tantas pessoas que estão sofrendo perseguição aqui, é tantas pessoas que já morreram aqui. E por que essas pessoas não param? Por que essas pessoas não deixam? Porque Satanás, ele não quer tirar somente a sua paz. Satanás, ele não quer tirar somente a sua alegria, mas ele quer que você não seja uma voz. Ele não quer que você seja uma voz. Porque se você deixar de ser a sua voz dentro da sua casa, a sua família perde a esperança. Os seus filhos crescem no mau caminho. Se você deixar de ser uma voz na sua fábrica, as pessoas vão dizer que você está dando testemunho e que você não é crente. Então Satanás, ele trabalha ao redor para que você não seja uma voz, para que você não fale a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. Ele quer tirar a sua paz, ele quer tirar a sua alegria, mas ele quer que você não seja uma voz. E a palavra do Senhor nesta noite é que você esteja preparado para falar com Deus, para usar a sua língua, a sua boca para falar a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. E eu já vou me encaminhar para o fim. Já chegou a minha hora. Satanás tem trabalhado tanto na vida das pessoas. Pessoas até que estão aqui dentro da igreja, irmãos, pela circunstância da vida, às vezes passando pelo deserto, mas não crendo mais que Jesus ia falar, que Deus ia falar. Porque o que fazia João permanecer no deserto não era a necessidade dele de comer o bem e o melhor lá em Israel, porque ele tinha uma confiança sabendo que Jesus ia vir para resgatar e morrer para os seus. Ele vivia no deserto, mas ele vivia debaixo de uma promessa. Ele vivia sabendo que uma hora ou outra Jesus ia aparecer, ia salvar Israel, ia curar os doentes, levantar os paralíticos, os necessitados. Era por isso que ele permanecia no deserto, cheio do Espírito Santo. Meu Deus, aleluia, Jesus. Se fosse nos dias de hoje, né, as pessoas já tinham abandonado há muito tempo. Isso aqui não é para te exortar não, irmão. Isso aqui é para te fazer crescer. Tanto é para mim, porque os meus ouvidos ouviram primeiro a palavra do Senhor.
às vezes estão passando por uma dificuldade tão grande, e a única coisa que nós sabemos que fazer é murmurar, é falar: Deus, por que está acontecendo isso? Deus, por que o Senhor está permitindo acontecer isso, essa enfermidade, esses acontecimentos dentro do meu lar, dentro da minha família, o meu marido que se transforma a cada dia, a minha esposa que se transforma, em momentos que eu não tenho situações mais, ele grita comigo, ele bate em mim, os meus filhos não obedecem. Senhor, foi essa família que o Senhor estabeleceu para que eu vivesse? E deixamos de crer no deserto em Deus, deixamos de crer que a solução não vai vir das coisas terrenas, e vai vir do Senhor. E Satanás está trabalhando ao redor da igreja para calar aqueles que falam, porque a pessoa que entra aqui dentro dessa necessidade, que o marido briga, que o filho está nas drogas, a pessoa que entra aqui dentro para receber uma palavra, Satanás está fazendo com que elas se calam e não sejam mais uma voz. E às vezes o Espírito Santo grita dentro do seu coração, fala, o Espírito Santo coloca a palavra na sua boca, é só falar, e você não fala, você está deixando de ser uma voz. O operador Evandro disse para mim ali no começo do culto, que ontem ele saiu da igreja, passou ali no Max Paulo, ali tinha um grupo de pessoas, de jovens, e ele foi lá para falar da palavra de Deus. É isso mesmo, irmão, tem que ser mesmo, tem que ser uma voz mesmo, tem que sair aí e falar mesmo de Jesus, ainda que as pessoas combatem, ainda que as pessoas falam que é mentira, ainda que as pessoas zombam de você, mas tem que ter essa atitude, tem que estar disposto, tem que estar com a sua voz alta para falar de Jesus. Ainda que as pessoas rejeitam, ainda que as pessoas não aceitam, mas usa a sua voz para falar de Jesus. João Batista usava a sua voz para falar de Jesus. E a missão da igreja hoje é pregar a palavra de Deus. A missão da igreja hoje é falar de Jesus Cristo aos necessitados, às pessoas que precisam de Cristo. Você quer ser uma voz? Você quer fazer parte desta comissão? Você quer fazer parte desse povo que não perde a oportunidade em poder falar do amor de Jesus? Ainda que em momentos você não sinta tanta alegria em poder falar, ainda que você fale assim: agora não é o momento de me falar, mas se você quer essa alegria, você quer ter esse sentimento, você quer essa oportunidade de poder falar de Jesus, abra sua boca e fala. Aleluia. O que depende, o que limita você é uma voz, você soltar a voz ou você se calar. Satanás, ele não consegue pegar aquilo que está dentro de você, mas quando você solta, ele pega. Você tem usado as suas palavras para falar o quê? Você tem falado de Jesus? Você tem pregado Jesus? Você tem dado bom testemunho, falado coisas boas? Ou você tem usado as suas palavras para entregar para que Satanás pudesse te julgar? Nós, como igreja, hoje estamos preparando a vinda do Senhor Jesus Cristo pela segunda vez. A igreja hoje está preparando a vinda de Jesus, e Jesus não virá como veio da primeira. Jesus, ele não virá como ele veio da primeira vinda. Na primeira vinda, ele veio como cordeiro, para morrer para os seus e os meus pecados. Mas na segunda, ele virá como leão da tribo de Judá. Da primeira vinda, ele veio montado num jumentinho, animal de paz. Mas na segunda vinda, ele virá montado num cavalo branco, animal de guerra. Na primeira vinda, Jesus veio como um advogado, para te defender das suas opressões e dos seus pecados. Mas na segunda vinda, ele virá para te acusar do que você fez e do que você não fez. Na primeira vinda, ele veio para estabelecer a sua igreja. Na segunda vinda, ele virá para arrancar a sua igreja da terra. Aleluia! Louvado seja Deus! Você está disposto para ser uma voz? Oh, Jesus! Aleluia! Você está disposto para